Olá, veja os destaques do portal da Assembleia. Presidentes de assembleias que fazem parte do Parla Nordeste se manifestam sobre a fala do presidente Jair Bolsonaro sobre os nordestinos. Começa a fase de votação do orçamento participativo. Maranhenses devem escolher em que setor o recurso público deve ser aplicado. Hospital Universitário se prepara para oferecer à população serviços no Mutirão Nacional de Colonoscopia. No quadro Sala de Entrevista, um bate-papo com o Procurador-Geral do Maranhão, Rodrigo Maia. Você vai ver ainda, estão abertas as inscrições para a segunda edição do Prêmio Novos Poetas Maranhenses. E mais, Hemomar quer aumentar estoque de sangue no período das férias. É agora no portal da Assembleia. Nós começamos o portal de hoje falando sobre a repercussão da declaração do presidente Jair Bolsonaro, que se referiu de forma pejorativa aos nordestinos na última sexta-feira. O colegiado de presidentes das Assembleias Legislativas do Nordeste afirmou que recebeu com repulsa a fala do presidente Jair Bolsonaro, que se referiu aos governadores da região como governadores de Paraíbas. Em nota, o Parla Nordeste chama a fala de preconceituosa e ressalta o trabalho feito pelos 9 governadores da região para promoverem o desenvolvimento dos estados e proporcionarem uma vida digna à população. O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Otelino Neto, que também preside o Parla Nordeste, também se pronunciou sobre o assunto. Otelino Neto disse, abre aspas, eu repudio veementemente a forma pejorativa utilizada pelo chefe do Executivo brasileiro. Me solidarizo ainda com o governador Flávio Dino, que tem feito um relevante trabalho no Maranhão, reconhecido como um dos gestores mais atuantes do Brasil e reeleito com 59% dos votos válidos. Reprovo toda e qualquer perseguição por conta de ideologia política. Que o preconceito não impeça que o Nordeste receba a atenção devida por parte do governo federal, uma vez que o presidente da República é eleito para governar todos os brasileiros. Fecha aspas. O orçamento participativo é um importante instrumento onde a população decide as prioridades de investimento dos recursos públicos. Este ano, mais de 20 mil maranhenses já se envolveram nas audiências públicas ou em plataformas digitais, opinando sobre a destinação dos investimentos do governo. Mas, de acordo com os especialistas, é necessário um envolvimento maior por parte de todos como exercício de cidadania. As propostas sugeridas durante as audiências públicas entraram agora em fase de votação. Com o fim das audiências públicas, o orçamento participativo entra na fase de escolha das propostas. A votação pode ser feita pelo endereço eletrônico participa.ma.gov.br, isso até o dia 30 de julho. A iniciativa de ouvir a população vem ocorrendo ao longo dos últimos anos no Estado e este ano aumentaram as audiências. O secretário de Direitos Humanos e Participação Popular diz que com o orçamento participativo, a população tem a possibilidade de escolher as prioridades para a sua região. Desde 2015, a gente observa uma constante, primeiro, preocupação com saúde, educação, infraestrutura, segurança pública e acesso à justiça e às políticas públicas. O orçamento participativo permite ao cidadão debater e definir o destino do Estado. É por meio dele que a população define as prioridades de investimento em obras e serviços todos os anos. Isso estimula o exercício da cidadania e o compromisso da população com a gestão pública. Mas será que as pessoas sabem deste instrumento de participação política? Nós fomos às ruas para conferir. Não tenho nenhuma ideia assim mais ou menos o que é. Orçamento participativo? Já ouvi falar, mas não entendo muito bem sobre isso, não. Para este cientista político, a população precisa entender que participação política vai além de votar. A gente tem uma compreensão de que a política se resume ao processo eleitoral, ao processo de campanha eleitoral, quando na realidade existem diversos momentos, a composição das chapas, a composição dos blocos, a reorganização das forças, o orçamento participativo. Vários momentos entre um ciclo de 4 anos
fazem com que a gente sempre precise discutir essas coisas, porque é no orçamento participativo em que a sociedade civil tem a oportunidade de se organizar e de reivindicar demandas para além dos partidos, para além das organizações, para além dos grupos de militância. E nós vemos um momento de crise política e econômica no Brasil em que isso afeta a participação das pessoas. Mas há um dado importante que é a credibilidade do governo do Maranhão, uma credibilidade que ela se alicerça, inclusive, na execução das propostas do orçamento participativo dos anos anteriores. Mas apesar do desconhecimento de alguns, este ano, mais de 20 mil maranhenses já se envolveram com o orçamento participativo, seja de forma presencial, nas audiências públicas ou por meio da plataforma Participa MA. O Hospital Universitário está se preparando para atender mais de 100 pacientes no mutirão nacional de colonoscopia, promovido pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. O repórter Fábio Cabral tem mais detalhes sobre o assunto. O mutirão de colonoscopia é uma ação promovida simultaneamente em 11 cidades brasileiras e tem como objetivo reduzir o tempo de espera de pacientes que aguardam na fila por esse tipo de procedimento. Em São Luís, o mutirão vai acontecer no Hospital Universitário da UFMA entre os dias 24 e 26 de julho. A meta é atender cerca de 36 pacientes por dia, totalizando 108 exames realizados durante todo o mutirão. O agendamento deve ser feito no setor de marcação de consultas do hospital ou, no caso de pacientes externos, na Semarc do município. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, estimam-se mais de 35 mil novos casos de câncer de cólon e de reto para o biênio 2018 e 2019. Esse é o terceiro tipo de câncer mais frequente entre os homens e o segundo entre as mulheres. O recomendado para que seja feito esse exame é em pessoas a partir dos 45 anos. Fábio Cabral, para a TV Assembleia. E veja no próximo bloco, no quadro Sala de Entrevista, o convidado é o Procurador-Geral do Estado, Rodrigo Maia. O portal volta já. No Sala de Entrevista de hoje, Rodrigo Maia, Procurador-Geral do Estado, fala sobre o Colégio Nacional de Procuradores e também sobre a reforma tributária. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia. E hoje nós vamos falar sobre as atividades desenvolvidas pela Procuradoria-Geral do Estado, a PGE. E para falar sobre a PGE, recebo aqui com enorme prazer o Procurador-Geral do Estado do Maranhão, Dr. Rodrigo Maia. Que satisfação revê-lo e recebê-lo aqui na TV Assembleia, Dr. Rodrigo. Vai, Juraci, é um prazer estar aqui na TV Assembleia. Começamos a nossa conversa falando de reforma tributária, tão necessária para o país. Eu gostaria de saber do senhor como é que o CONPEG, que o senhor dirige, está à frente da presidência, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Brasil, de que forma tem se articulado para sugerir e para dar uma contribuição também com uma reforma tão necessária como esta reforma tributária. O tema que certamente, passada a aprovação da reforma Previdência, é um tema que vai movimentar o Congresso Nacional, é a reforma tributária. Há uma proposta já um tanto quanto avançada que surgiu na Câmara dos Deputados, da iniciativa do deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, que foi fruto de um estudo feito pelo Centro de Cidadania Fiscal, que é um think tank, uma instituição custeada por várias empresas, como Vale, Ambev, Itaú, que foi conduzido pelo economista Bernardo App, que buscou unificar os impostos e mais tributos sobre consumo. A ideia dessa proposta é criar uma espécie de imposto sobre valor agregado que reúna os dois principais tributos dos entes subnacionais, que é o ICMS do Estado e o ISS dos municípios, e unificaria também com os tributos federais, como o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, o PIS e a COFINS. São contribuições também
de titularidade da União. A ideia é pegar essas 5 espécies tributárias, reunir e transformar no IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que seria um tributo incidente sobre o consumo e que teria essa receita partilhada entre os entes subnacionais e a União. Estados, União e municípios teriam as receitas compartilhadas a partir da unificação desses tributos. Essa é a principal proposta, que tem inclusive um parecer já favorável da Comissão de Constituição e Justiça e tem também um relator já designado na sua comissão especial, que inclusive é o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. E é uma reforma que certamente vai ter um impacto significativo, tanto sobre a relação dos estados com sua atividade fiscal, como também para a sociedade, porque ela tem um aspecto de simplificar a arrecadação desses tributos. O senhor preside um órgão, né, que tem um colegiado muito grande, que são os procuradores gerais, né, do Brasil. E de que forma vê esse impacto de uma reforma tributária, hoje a realidade, por exemplo, do estado do Maranhão e de outros estados que o senhor tão bem conhece, em relação à questão tributária? Qual é, doutor? Olha, em primeiro lugar, eu queria destacar, antes de mais nada, que a reforma tributária é necessária, sobretudo no aspecto da simplificação. Nós somos favoráveis a uma redefinição do aspecto como a tributação é desenvolvida, sobretudo no que tange a diminuir essa grande complexidade dos tributos, até para a conformação melhor das empresas e para facilitar a atividade dos empreendedores. Mas há alguns pontos dessa reforma que inspiram algumas preocupações, sobretudo por parte dos estados. E talvez o maior deles seja porque ele vai reduzir efetivamente ou vai vulnerar, na nossa visão da forma como se encontra concebida essa proposta, o próprio Pacto Federativo, que é cláusula pétrea. Você não pode promover qualquer medida tendente a abolir ou fragilizar o Pacto Federativo. E na nossa visão, de que forma isso poderia reduzir o Pacto Federativo? Em primeiro lugar, você vai retirar dos estados seu principal instrumento de arrecadação, que é o ICMS. No caso do Maranhão, por exemplo, o ICMS praticamente representa mais de 50% de todas as receitas que o estado do Maranhão ele aufere para fazer face às suas políticas finalísticas, e o que obviamente fragiliza muito o estado na medida que você retira dele esse instrumento de arrecadação. E um dos pilares do federalismo, da autonomia dos entes federativos, é justamente o poder de tributar. No momento que você retira do Estado o ICMS e dos municípios, que também tem um peso significativo, o ISS, Imposto sobre Serviços, você retira deles uma ferramenta fundamental para o exercício das suas atividades finalísticas. Baseado naquilo que o Conselho Nacional de Procuradores Gerais tem discutido, em comparação com outros países onde a reforma tributária foi feita, em que parâmetros a gente poderia ter uma base do que foi feito lá fora e que pode ser colocado em prática aqui no Brasil a partir da reforma tributária? Bem, como nós falamos, o imposto sobre valor agregado é uma prática comum em outros países, mas o que tem preocupado o Colégio de Procuradores Gerais, sobretudo, é o modelo de gestão desse recurso. Porque a ideia é retirar a competência para tributar dos entes e praticamente colocá-la sob controle de um comitê gestor, que, seguindo a experiência que nós temos vivido com outras iniciativas semelhantes, como o Simples Nacional, por exemplo, esses comitês gestores, há uma grande supremacia da atuação da União, inclusive com um papel, muitas vezes, dos órgãos dos estados meramente figurativo. Pelo menos essa é uma percepção, inclusive, dos secretários de Estado da Fazenda, que também editaram recentemente uma carta criticando essa centralização da atividade tributante a partir da unificação desses tributos sob o controle do Comitê Gestor Federal, que será, obviamente, objeto de uma lei de iniciativa do governo federal e serão os conflitos inerentes a esse tributo dirimidos no âmbito da Justiça Federal. Então, é algo que causa muita preocupação porque reduz um pouco o poder de controle dos estados sobre a gestão dessa atividade. O senhor falou ainda há pouco sobre Justiça Federal e a Procuradoria tem tomado muitas atitudes e providências em relação a questões, por exemplo, como saúde pública. Recentemente, a Justiça Federal obrigou o governo, a União, a bancar remédios com custo altíssimo para doenças graves, onde há uma necessidade premente. Isso é uma ação da PGE. Sim, nós temos tido muitas ações, sobretudo por conta dessa conflituosidade que se intensificou nos últimos anos na relação com o governo federal. Por várias razões,
como a PEC de gastos, por exemplo, para destacar um caso concreto, tem havido um constante esvaziamento na relação da União com os estados no que diz respeito à consecução de finalidade de interesse comum. E esse foi um caso concreto em que a União deixou de promover a aquisição de medicamentos de alto custo, o que levou a um desabastecimento das redes estaduais, violando até esse federalismo de cooperação, que é algo que é muito importante para que se desenvolva o próprio interesse público, sendo que os entes públicos, como determina a Constituição, eles devem agir de forma cooperativa, buscando satisfazer o interesse público. E hoje essa relação com o Poder Público Federal, que já vem se desenrolando de algum tempo, não é algo que ocorreu agora, sob a égide desse governo especial, é algo que vem causado um aumento da judicialização, um aumento da conflituosidade na relação com o governo federal e motivou o ingresso dessa ação, que teve inclusive uma decisão favorável, proferida pela Justiça Federal do Estado do Maranhão, determinando que houvesse aquisição desses medicamentos. Para citar alguns exemplos do que vem ocorrendo atualmente. Doutor Rodrigo, o mundo inteiro tem convivido com as maledicências que provocam as fake news. E muitas notícias têm sido atribuídas ao governo do Estado do Maranhão, que são fakes, são falsas as notícias na rede mundial de computadores. A PGE também demonstrou uma preocupação a fim de que a própria Justiça determinasse uma ação para que isso não pudesse acontecer, para resguardar inclusive as ações do governo do Estado, na sua transparência inclusive. Fake news tem atrapalhado bastante, né? Não tem atrapalhado mundialmente, é um fenômeno mundial. O combate a essa desordem informacional, para usar um termo mais técnico, mais que acaba sendo efetivamente fake news, que foi o que se popularizou, tem causado problemas em todos os países do mundo, inclusive influenciado eleições importantes. Você vê exemplos recentes, a última eleição dos Estados Unidos e o próprio referendo do Brexit. Ele teve a maciça influência de notícias falsas, disseminadas com o objetivo de exercer influência sobre o resultado do pleito. No nosso caso do Estado do Maranhão, há um grave problema porque essas notícias muitas das vezes elas fragilizam a própria legitimidade das políticas públicas. Por exemplo, você disser que agora está muito comum, que a vacina distribuída na rede estadual vai causar alguma doença, infelizmente. Esse movimento anti-vacinação tem ressurgido, dentre outras pautas obscuras, que infelizmente no século XXI... E hoje é um dos entraves, né? Inclusive algumas doenças, elas voltaram... Tem ressurgido. Tem uma incidência alta em virtude das dificuldades que as pessoas estão tendo em procurar os postos para fazer a vacinação. E essas desordens informacionais, essas notícias falsas disseminadas, elas potencializam esse risco. Então acaba comprometendo a legitimidade das políticas públicas, na medida em que o poder público, o Estado, o município, a União, eles extraem da sua legitimidade a sua capacidade de gerir o interesse público também. Então essas desordens de informação, essas disseminações falsas, elas causam esse prejuízo à consecução das políticas públicas, razão pela qual nós temos ingressado em juízo, com êxito inclusive para retirar essas notícias de circulação e responsabilizar aqueles que têm disseminado por diversas razões esse tipo de desordem informacional. Recentemente o senhor acompanhou, como Procurador-Geral do Estado, a visita que foi feita por membros da Câmara Federal que estiveram aqui visitando o porto do Itaqui. E eles puderam constatar a forma equilibrada com que a EMAP tem dirigido o porto, os resultados obtidos, inclusive exportações batendo recorde, a ampliação de PIB, enfim, um crescimento que vem se dando já nos últimos anos, o porto do Itaqui. Como é que o senhor viu essa visita que foi feita pela Câmara Federal ao porto do Itaqui? Juraci, eu acho que foi importante, porque, em primeiro lugar, a gestão do porto ela é uma gestão transparente, proba, não há o que esconder. Eu achei que foi importante os parlamentares, em loco, constatarem a gestão eficiente e proba que o porto do Itaqui vem desenvolvendo. Nós estivemos presentes prestando informações, inclusive sobre algumas operações que foram realizadas sob consulta da Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão. E eu acho que eles saíram de lá, os parlamentares presentes, tanto os parlamentares da Câmara Federal que estiveram acompanhando, quanto os parlamentares estaduais que foram convidados também a se fazer presentes na comitiva, saíram bastante satisfeitos e eu diria até impressionados com a eficiência da gestão do Porto do Itaqui, que talvez seja o porto público hoje o mais eficiente do país.
E é um ganho para a sociedade maranhense você ter esse porto como um vetor de desenvolvimento do nosso estado. Então eu acho que por essa ótica foi importante você, de forma transparente, de forma bastante respeitosa, mostrar os resultados da gestão do Porto do Itaqui. Doutor Rodrigo Maia, como é que tem sido dirigir o Colégio de Procuradores Gerais do território nacional do Brasil? Olha, você hoje fazer parte de um colegiado dessa natureza é uma missão muito desafiadora, porque nós temos muitos problemas, os estados hoje são premidos sobretudo por problemas de natureza fiscal. A relação com o governo federal sempre uma relação de tensão, porque nós temos muitas demandas em face da União, demandas inclusive que envolvem vários recursos que os estados reputam que são devidos, mas que não estão sendo adequadamente passados pelo governo federal. Eu destaco, por exemplo, uma ação que envolve o Fundo de Participação dos Estados, que nós temos elementos para concluir que a União não está passando adequadamente o valor do FPE, do Fundo de Participação do Estado, transferência obrigatória. Nós estamos, inclusive, litigando sobre isso e é muito desafiador você conduzir um colegiado num momento como esse, de grandes dificuldades, mas, ao mesmo tempo, é importante essa união dos colegas para que nós consigamos avançar sobre pautas que dizem respeito ao interesse do país. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia com o Procurador-Geral do Estado do Maranhão, da PGE, o doutor Rodrigo Maia, que também orgulhosamente, representando o Estado do Maranhão, dirige o CONPEG, o Colégio Nacional de Procuradores Gerais. Doutor Rodrigo Maia, foi um prazer recebê-lo aqui. Espero outras vezes também poder bater um papo com o senhor, falar sobre as questões que envolvem o Estado do Maranhão e a nível nacional, já que o senhor está à frente do CONPEG também. Eu agradeço, estão à disposição. Sempre uma satisfação estar aqui na TV Assembleia para prestar esses esclarecimentos para a sociedade. Saiba que o prazer é nosso. Muito obrigado. Eu fico por aqui com o quadro Sala de Entrevista, prometendo estar de volta em uma outra oportunidade, se assim Deus nos permitir. A seguir, as principais informações do nosso estado estão de volta no portal da TV Assembleia. Convido a todos a ficarem ligados. O deputado Adriano, em parceria com a Associação Maranhense dos Escritores Independentes, AMEI, anunciou o concurso Novos Poetas Maranhenses, Prêmio Gonçalves Dias. Quem traz mais detalhes para a gente sobre o concurso é o repórter Fábio Cabral. As inscrições para o concurso Novos Poetas Maranhenses, Prêmio Gonçalves Dias, estão abertas até o dia 1º de agosto e podem ser feitas gratuitamente pela internet. Cada participante pode escrever até no máximo 2 poemas. Os textos devem ser inéditos, ou seja, não podem ter sido publicados em livros ou também ter participado de outros concursos. Os autores dos 40 melhores trabalhos serão convidados para a cerimônia de premiação que vai acontecer no Espaço Cultural da Livraria AMEI no próximo dia 10 de agosto, que marca também o Dia Estadual da Poesia. O primeiro colocado vai receber R$1.000 em prêmio, já o segundo colocado, R$500. As premiações serão entregues pelo deputado Adriano, autor da iniciativa, ao lado da Associação Maranhense de Escritores Independentes. Fábio Cabral, para a TV Assembleia. O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão, Hemomar, está sempre à procura de doadores de sangue para que o estoque possa atender a demanda. Nesse período de férias, o número de coletas diminui pela metade, o que prejudica ainda mais o atendimento aos pacientes que esperam doações. Por isso, o Hemomar está em constante campanha para chamar a atenção da população sobre a necessidade de doar sangue. Esta é a sala de espera do Hemomar, no bairro da Jordoa. A quantidade de cadeiras vazias é a constatação de que neste período do ano a procura por doação de sangue diminui consideravelmente. Nas férias, muitas pessoas viajando e a oferta de sangue cai. Em contrapartida, aumenta a demanda. É um período de férias, né, para estudantes, para pais, então os dois saem junto de férias. Aí dificulta a nossa estoque nesse período. A quantidade mínima de coleta diária de que o Hemocentro precisa são 350 bolsas. Mas no período de férias, esse número cai até 180. E isso compromete quem necessita de sangue. O Iago é doador frequente. Hoje ele veio ao Hemomar doar sangue para uma amiga que passa por problemas de saúde. Estou aqui sempre para ajudar, trouxe meus amigos também. E quem puder ajudar também, você será muito bem-vindo e ajudará a salvar uma vida.
Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos e que estejam pesando mais de 50 quilos. Além disso, é preciso apresentar documento oficial com foto. E menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal dos responsáveis. Requisitos para doação de sangue: estar alimentado, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas. Pessoas com febre, gripe ou resfriado e diarreia não podem doar. O mesmo acontece com grávidas e mulheres no pós-parto. Durante todo o ano, o Hemomar faz campanhas para manter o nível de estoque de sangue. É isso que a gente precisa, dessas doações voluntárias, porque se ele não tiver essa motivação, quando o paciente dele sair da necessidade ou então acontecer outra coisa, ele não vai voltar mais para doar. Então, nossas ações se voltam para que a pessoa passe sempre a doar, seja sempre motivada a doar. Independentemente de ter ou não ter situação para ele doar. A frequência máxima é de 4 doações de sangue anuais para o homem e de 3 doações de sangue anuais para as mulheres. E o Portal da Assembleia fica por aqui. Para rever as reportagens e a entrevista de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/TV. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.